falar um pouquinho, a síndrome colestática, ela tem esse nome porque ela vem do radical cole, que significa bile, e estase, que é o acúmulo. Então, a síndrome colestática ela vai acontecer quando eu tiver qualquer patologia que dificulte a eliminação da bile. Tá? Essa colestase, ela pode ser uma colestase intrahepática, ou seja, que ocorre dentro do fígado, ou uma colestase extrahepática, que ocorre já nas vias biliares. As principais causas de síndrome colestática intrahepática são as hepatites virais, principalmente a hepatite A, tá? Cirrose hepática. A cirrose hepática ela vai formar pequenos nódulos de regeneração na região periportal. Então, esse processo inflamatório que causa esse nódulo começa a causar um fechamento dos canalículos biliares. Vou mostrar uma imagem para vocês daqui a pouco. Talvez facilite isso aí. Dificulta o escoamento da bile. Quanto mais grave a doença, maior a quantidade de nódulos no fígado e maior o número de espaço-porta destruído, tá? Impedindo a excreção da bile. Normalmente, quando o paciente cirrótico ele já apresenta icterícia, isso é um prognóstico muito ruim, porque a destruição hepática já está tão grande que o paciente já está em um estado terminal. A hepatite autoimune, ele começa a acontecer principalmente em mulheres jovens, que têm um quadro de artralgia, cansaço, perda de apetite e icterícia. Ela tem, na verdade, anticorpos contra seus próprios hepatócitos. Então, ela gera uma lesão do hepatócito, com morte hepatocelular e, então, o quadro de colestase. Tá? Hepatite gordurosa não alcoólica é muito comum em pacientes obesos e diabéticos, a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. Nela, os triglicerídeos vão se acumulando dentro dos hepatócitos e esse acúmulo de gordura leva à inflamação da célula. É exatamente essa inflamação que vai dificultar a excreção da bile através do canalículo biliar. Então, ao longo do tempo, os pacientes com esteatose crônica, ou seja, acúmulo de gordura no fígado, podem evoluir para essa forma de hepatite não associada ao álcool. A hepatite alcoólica é por conta do cetaldeído, que é um produto do metabolismo do álcool no fígado, que gera lesão do hepatócito propriamente dito. Tá? A cirrose biliar primária é uma doença autoimune também, onde a gente tem a formação de anticorpos contra hepatócitos e também contra os canalículos biliares. Ao longo do tempo, esses canalículos eles vão se atrofiando, apresentando cada vez mais a dificuldade de excluir bilirrubina. Tá? Ela é mais comum em mulheres com em torno de 50 anos, mais ou menos. Começa um quadro inespecífico, cansaço, fadiga, perda de peso e, quando a gente vê, a paciente apresenta uma icterícia por conta dessa lesão. A colangite esclerosante primária é uma doença autoimune também, que gera a destruição dos canalículos biliares, mas não tem formação de nódulo. Esses canalículos podem acabar até se unindo, formando, diminuindo o problema do escoamento da bile. A gente vai ver que ele tem relação com as doenças inflamatórias intestinais, somente a retocolite e a doença de Crohn. Na metástase hepática, a gente tem a colestase por implante de célula neoplásica, principalmente de trato gastrointestinal, e aí mais comum até de cólon. Elas começam a crescer dentro do fígado e fechar os espaços de escoamento da bile. Outros tipos de tumores também podem acontecer, podem causar isso, principalmente linfomas, tuberculose, leucemia, porque são doenças infiltrativas do fígado. Essas células invadem a célula do hepatócito, também gerando inflamação, levando à alteração da captação ou excreção da bile e gerando, portanto, a icterícia. E, por fim, a gente tem a causa medicamentosa, que também vai atuar nos canalículos e na membrana celular do hepatócito,
diminuindo a captação e a excreção da bile. Tá? Então, aqui a gente tem uma anatomia microscópica do fígado. Aqui, na verdade, é um lóbulo hepático. Eu tenho a veia centrilobular. Ao redor dela, eu tenho os hepatócitos. Esses hepatócitos se unem no meio para formar os canalículos biliares. Esses canalículos biliares vão formar os ductos e depois os ductos biliares. Então, percebam que toda a causa de colestase intrahepática, ela vai ocorrer ou nos canalículos biliares ou nos ductos e ductos biliares intrahepáticos, quando eu tenho alguma maneira de obstrução desses canalículos ou dos ductos que ocorrem dentro do parênquima hepático. Então, a bile não chega sequer a sair do fígado. Quando a gente fala de colestase extrahepática, a gente está falando de qualquer obstrução do escoamento da bile pela duodeno, pela papila de Vater, porém, de maneira que essa causa já esteja fora do fígado. E aí podemos ter colangiocarcinomas, que são os tumores malignos da árvore biliar, tumores periampulares, que são os tumores que envolvem o final do colédoco e pâncreas, duodeno. Eu vou mostrar uma imagem para vocês, daqui a pouco vai dar para ver isso melhor. Uma disfunção do esfíncter de Oddi. O esfíncter de Oddi, ele é um sistema muscular que coordena a liberação da bile na segunda porção duodenal. Então, normalmente, quando o paciente está em jejum, eu tenho esse esfíncter de Oddi contraído, a vesícula relaxada, o paciente produz a bile, essa bile é acumulada na vesícula. Quando o paciente come, principalmente comidas gordurosas, eu tenho contração da vesícula, relaxamento do esfíncter de Oddi e a bile é lançada na segunda porção duodenal para auxiliar na digestão das gorduras. Existe uma patologia que é essa disfunção do esfíncter de Oddi, onde, por algum motivo, o esfíncter de Oddi perde a capacidade de se relaxar quando existe uma alimentação. E aí ele não abre mais. O paciente tem como se fosse muito semelhante ao que acontece na hipertrofia do pilório. Eu tenho aquela musculatura muito exuberante e o paciente não consegue liberar a bile. O tumor de Klatskin é um tumor também da via biliar, mas normalmente mais alto. A causa mais comum de colestase extrahepática é a litíase, ou seja, cálculos que podem ocorrer na via biliar. Eu tenho também a chance de estenose cicatricial benigna pós-cirúrgica. Então, aqui uma revisão da anatomia, onde eu tenho ducto hepático direito, ducto hepático esquerdo, que vão se unir, formando o ducto hepático comum. O ducto hepático comum se une com o ducto cístico proveniente da vesícula e forma o colédoco. O colédoco ele tem uma porção supraduodenal, acima do duodeno. Ele tem uma porção retroduodenal, atrás do duodeno. E ele tem uma porção intrapancreática, porque ele adentra a cabeça do pâncreas para se unir ao ducto de Wirsung para liberar seu conteúdo na papila de Vater, ou papila maior do duodeno. Papila essa que é controlada pelo esfíncter de Oddi. Então, qualquer fator obstrutivo que ocorra nessa árvore biliar fora do fígado, eu digo que o paciente tem uma síndrome colestática extrahepática. Como a gente falou, as causas mais comuns são o colangiocarcinoma, ou seja, o colangiocarcinoma é um câncer de via biliar que pode ocorrer em todo o trajeto da via biliar intra- e extrahepática. Os tumores periampulares são todo e qualquer tumor que ocorra nessa região. E aí inclui tumor de cabeça de pâncreas, que vai comprimir o colédoco, tumor de papila de Vater, que vai fechar a saída do colédoco, tumores duodenais, que são mais raros, mas podem ocorrer também diminuindo a saída de bile. O esfíncter de Oddi, como a gente falou, ele fica exatamente aqui na papila de Vater. Então, caso ele tenha alguma hipertrofia e uma dificuldade de relaxamento, ele vai diminuir o escoamento da bile e causar, portanto, a síndrome colestática extrahepática. O tumor de Klatskin é um tumor maligno que normalmente acomete a parte mais proximal da árvore biliar extrahepática, então ele pode acometer o hepático comum, o
confluência dos hepáticos, o hepático direito ou esquerdo. Então, esse tumor ele obstrui a saída da bile aqui nessa região e, portanto, não deixa que a bile escoe. O cálculo ele pode ocorrer de duas maneiras. Ele pode ser um cálculo biliar secundário, que a gente chama, ou seja, é um cálculo que se formou na vesícula e ele migra e vem aqui para essa região e pode impactar e diminuir a chance de escoamento da bile. Ou esse cálculo pode ser um cálculo primário de via biliar. Ocorre principalmente em pacientes que já não têm mais a vesícula e, portanto, podem sofrer a formação de cálculos nessa região. Os cálculos são formados principalmente quando eu tenho qualquer desequilíbrio na formação da bile. A bile ela não é formada só por bilirrubina, ela é formada por bilirrubina, fosfolipídios, colesterol, sais biliares, água. Quando existe qualquer desequilíbrio na formação da bile, onde eu tenho muito mais, por exemplo, um soluto do que um solvente, onde eu tenho mais sais biliares do que água, onde eu tenho mais colesterol, esses solutos eles acabam depositando e formando os cálculos. Isso, na maioria das vezes, vai ocorrer na vesícula, mas quando o paciente já não tem mais a vesícula, isso pode acontecer também aqui na via biliar. E, por fim, a estenose cicatricial ela vai acontecer no paciente que é submetido a uma cirurgia, na maioria das vezes, cirurgia de vesícula, por videolaparoscopia, por exemplo, ou pode ser por cirurgia aberta, onde utiliza substúrio elétrico, por exemplo, muito próximo ao canal biliar. Quando utiliza esse substúrio elétrico próximo ao canal biliar, gera-se uma queimadura nesse canal biliar. Essa queimadura vai gerar um processo de cicatrização, um processo inflamatório de fibrose, e por ser um cilindro, o canal biliar, ao cicatrizar, ele começa a diminuir de calibre, gerando, portanto, maior dificuldade no escoamento da bile. Essa é a síndrome colestática. Tá? A síndrome colestática ela ocorre quando eu tenho, então, acúmulo de bile, seja por uma causa intrahepática, seja por uma causa extrahepática. Como estamos na aula de liga de semiologia, vamos falar um pouquinho de semiologia. Onde a semiologia vai me ajudar nesse paciente? E a gente vai começar a semiologia do começo, da anamnese. E na anamnese, a gente começa pela identificação. A estase da vesícula também pode causar o cálculo? É uma pergunta da Natália. Sim, Natália. A estase da vesícula também pode causar o cálculo. Quando a gente falou que existe um processo natural do paciente que está em jejum, ter a contração do esfíncter de Oddi e relaxamento da vesícula. Quando ele come, o esfíncter de Oddi relaxa, a vesícula contrai. Quando o paciente perde essa possibilidade de ter essa contração da vesícula, relaxamento do esfíncter de Oddi, contração do esfíncter de Oddi, relaxamento da vesícula, a bile acaba acumulando dentro da vesícula e pode sim gerar um cálculo. Isso acontece muito comumente em pacientes pacientes grávidos que precisam do uso de um tipo de dieta chamada nutrição parenteral total. A nutrição parenteral total ela é uma dieta na qual o paciente tem algum problema de trato gastrointestinal, no qual ele não consegue se alimentar pela boca, nem mesmo por sondas. Normalmente isso ocorre por conta de fístulas, pancreatite. Então, como ele não consegue comer, é utilizada nele essa nutrição parenteral total. Como é que ela é feita? Oligoelementos já prontos para serem absorvidos, vamos dizer assim, eles são colocados diretamente através de como se fosse um soro, só que ele é branco, no sistema venoso central. E com isso, cai direto no trato cardiovascular do paciente e aí não precisa, ele deixa de necessitar daquela parte fisiológica toda, de alimentação, digestão, absorção e chegada no trato cardiovascular. Ele já vai direto para o trato cardiovascular. Só que, exatamente por não ter essa passagem pelo sistema digestivo e, portanto, acabam essa parte de contração da vesícula, relaxamento do esfíncter de Oddi, assim por diante, gera acúmulo da bile na vesícula e sim pode formar o cálculo, tá? Obrigado pela pergunta. E, gente, se alguém perguntar alguma coisa, eu explicar e não entender,
me pergunta de novo, pode dizer que não entendeu, tá? Então, quando a gente estava lá na semiologia, vamos começar pela identificação. O que é importante na identificação da semiologia da síndrome colestática? Existem patologias que são muito mais comuns nos jovens e existem patologias que são muito mais comuns nos idosos. Então, a idade do paciente já é uma primeira pista para que eu possa pensar num diagnóstico etiológico da minha síndrome colestática. Então, os tumores, por exemplo, são mais comuns em pacientes idosos, enquanto as hepatites, principalmente hepatite autoimune, hepatite viral, são mais comuns em pacientes mais jovens. A ocupação do paciente também é importante para que eu pense na síndrome colestática, no causa da síndrome colestática. Por exemplo, a metilolamida, se não me engano o nome, ela é um precursor do poliuretano que pode causar a síndrome colestática intrahepática por conta de intoxicação. Então, trabalhadores desse tipo de indústria podem ter mais chance de fazer síndrome colestática por intoxicação. Profissionais da saúde estão muito mais expostos a vírus da hepatite do que a população em geral. Então, o profissional de saúde é um tipo de ocupação na qual eu posso pensar numa hepatite viral por contaminação. A identificação é mais ou menos isso que ajuda a gente e a gente chega na nossa queixa principal. A queixa principal do paciente é basicamente icterícia e ou acolia fecal e ou colúria. Tá? Icterícia, lembrando, é a coloração amarelada de peles e mucosas, tá? Por acúmulo de bile na corrente sanguínea. A acolia fecal, vamos falar da colúria primeiro. A colúria, ela é exatamente pelo acúmulo de bilirrubina na corrente sanguínea. Eu tenho maior eliminação de urobilinogênio também na urina, então a urina vai ficando mais escura quanto maior a estase da bile do paciente. Quanto menos bile é eliminada, mais escura vai ficando a urina. E, por fim, a acolia fecal. Por que eu deixei por último? Porque a acolia fecal é o que vai demorar mais a aparecer. Por quê? As fezes são amarronzadas por conta do urobilinogênio, que é proveniente da bilirrubina. Essa transformação de bilirrubina em urobilinogênio vai ocorrer só no cólon. Então, o que acontece? Até o paciente eliminar todas as fezes que ele já tem acumulada e mesmo o conteúdo intestinal que ele já tem, demora aí cerca de até uma semana para que mesmo ictérico ele apresente a acolia fecal. Então ele vai eliminando aquela secreção entérica, aquelas fezes que já estão no trato digestivo e cerca de uma semana depois do início do quadro de colestase, aí sim esse paciente vai apresentar a acolia fecal. A colúria, ela ocorre mais rapidamente, tá? E é uma das maneiras da gente diferenciar, por exemplo, uma síndrome colestática de uma síndrome ictérica, ou seja, de uma icterícia por uma causa não obstrutiva, como, por exemplo, hemólise, como, por exemplo, anemia falciforme, sepse. A colúria faz essa diferenciação, ok? Passada a queixa principal, a gente vai falar um pouquinho da história da doença atual. Então, existem algumas coisas na doença atual que vão me dar pistas do que esse paciente pode estar sentindo. Então, pode ter como causa a síndrome ictérica. Principalmente, a gente não pode esquecer o tempo que começou. Então, pacientes que têm um quadro de hepatite autoimune podem aparecer subitamente com a icterícia. Por outro lado, paciente que tem uma hepatite viral, isso pode demorar um pouquinho mais. O emagrecimento é um sintoma associado à icterícia, à colúria e à acolia fecal, que faz a gente pensar em uma possível doença neoplásica. Quadros de febre fazem a gente pensar em hepatites virais. Lembrando que existe uma complicação da síndrome colestática, que é a colangite, onde ocorre a obstrução total da via biliar e um quadro inflamatório infeccioso associado. Então, o paciente com colangite também vai ter febre. A gente posso falar um pouquinho mais depois. Náuseas e vômitos são muito comuns em pacientes com quadro de hepatite viral. E existe um
um sintoma que o paciente, às vezes, é o primeiro a ele se queixar, às vezes ele nem nota tanto a icterícia, a colúria não chama tanto a atenção dele, a colher fecal ainda não deu uma semana, mas o prurido é algo que o paciente reclama muito. Então, o acúmulo da bilirrubina também na derme vai gerando essa coceira e o paciente, às vezes, pede para você que faça qualquer coisa para melhorar a coceira. Que o resto todo ele consegue segurar, mas a coceira não. Então, o prurido é um sintoma também muito associado a qualquer uma das causas de síndrome colestática. Além da doença atual, a gente começa a investigar depois a história patológica pregressa. Então, na história patológica pregressa, se eu tenho um paciente com uma história de câncer do trato digestivo, principalmente cólon e estômago, eu tenho uma chance maior desse paciente apresentar um quadro de metástase hepática. Então, é um paciente que já teve um quadro de tumor do trato gastrointestinal, que pode ter migração de células para o fígado, gerando a metástase. Pacientes que têm tumores de vias biliares, eles têm maior chance de ter tumor em outras áreas da via biliar. Então, por exemplo, um paciente que teve um tumor de vesícula tem mais chance de ter um colangiocarcinoma e vice-versa. Então, se eu tenho um paciente que tem uma história prévia de tumor de via biliar, ele tem maior chance de apresentar um novo tumor de via biliar. Pacientes submetidos a hemotransfusões, principalmente há mais de 15, 20 anos, onde o controle de transmissão de vírus da hepatite era menos intenso, tem chance de ter pego hepatite viral, ter pego cronicamente esse vírus por conta da hemotransfusão. Por outro lado, pacientes, como a gente falou, que foram submetidos a cirurgias, principalmente cirurgias videolaparoscópicas da via biliar, têm maior chance de apresentar, portanto, estenose cicatriciais benigna. Então, dentro da história patológica pregressa, várias pistas que podem nos ajudar a pensar numa causa etiológica da síndrome colestática. Além dessas, como a gente falou, pacientes portadores de doença de Crohn ou de retocolite ulcerativa têm chance maior de apresentar colangite esclerosante primária. Pacientes obesos com diabetes têm maior chance de apresentar a hepatite gordurosa não alcoólica. Então, também são pistas dentro da história patológica pregressa que aumentam a chance da gente descobrir a causa etiológica da síndrome colestática. Algumas medicações podem causar síndrome colestática intrahepática por lesão de hepatócito. A mais conhecida é a clorpromazina, que é uma medicação psiquiátrica, um antipsicótico. Porém, outras medicações mais usadas no nosso dia a dia, a azitioprina é um imunomodulador, a azitromicina, que é um antibiótico, a amoxicilina com clavulanato de potássio, também é antibiótico, a carbamazepina, que é um neuroléptico. Todas essas medicações também podem causar síndrome colestática intrahepática por lesão de hepatócito. Então, o fato do paciente estar tomando qualquer uma das medicações é também um fator que precisa ser questionado para a gente tentar descobrir a causa da síndrome colestática. Passamos da história patológica pregressa, vamos para a história familiar. Paciente, parente de primeiro grau de portadores de tumor de via biliar tem maior chance de apresentar tumores de via biliar. Então, na história familiar, a gente precisa saber se alguém da família daquele paciente, principalmente parentes de primeiro grau, tiveram história de tumor de via biliar. Pacientes, parentes de primeiro grau de portadores de doença inflamatória intestinal têm maior chance de apresentar colangite esclerosante primária, mesmo que ainda sem sintomas de doença inflamatória intestinal, por ser uma doença autoimune de transmissão genética, de caráter genético, podem abrir seu quadro com a colangite esclerosante primária. Então, mais uma parte da anamnese, a história familiar, que pode nos ajudar a descobrir a causa da síndrome colestática. Passamos da história familiar, vamos então para a história social. Pacientes retornando de viagem de áreas endêmicas de hepatite podem ter maior chance de apresentar hepatite. Usuários de drogas injetáveis também
apresenta uma chance aumentada de apresentar hepatite viral. E o paciente com história de etilismo, maior chance de apresentar cirrose ou hepatite alcoólica. Então, na história social, a gente precisa saber do paciente se ele tem alguma dessas possíveis características. Feita a anamnese, aí sim a gente parte para o nosso exame físico. O exame físico a gente começa sempre com a ectoscopia. Na ectoscopia, o que vai chamar a atenção da gente de cara é a icterícia, nitidamente. Existem tons de icterícia, que isso aí vocês vão aprender com o tempo de vocês. Então, existe um amarelo mais clarinho, que normalmente é de uma doença benigna ou de uma hepatite, talvez um cálculo. Existe um amarelo que a gente chama quase uma cor de marca-texto, que normalmente está relacionada a tumor, a neoplasia. E o emagrecimento do paciente é uma coisa que também vai chamar atenção e que faz a gente pensar numa possível doença neoplásica. Chama atenção que essas doenças neoplásicas nem sempre vão fazer o paciente procurar o médico tão cedo, porque como só vai chamar a atenção do paciente quando já tiver obstruído o canal, a via biliar, muitas vezes ele já tem essa doença neoplásica há algum tempo que a gente diz 1 mês, 2 meses, 3 meses, vem apresentando simplesmente quadro de emagrecimento, às vezes um mal-estar não muito bem definido, um cansaço, sensação de peso na barriga, mas que não chama atenção. Somente quando ele vai apresentar icterícia, e aí sim icterícia é uma coisa que chama atenção, o paciente procura auxílio médico e muitas das vezes já é num momento em que isso está muito avançado e dificilmente vai conseguir ser feita alguma coisa. Vimos a ectoscopia, passamos da ectoscopia, vamos para os nossos sinais vitais. Temperatura axilar é algo que precisa chamar atenção. Quadros de hepatite viral vão apresentar normalmente um quadro de febre baixa, 37, 38, 38,5. Enquanto quadros de colangite, a colangite ela é a obstrução completa da via biliar, como a gente falou. Nos quadros de colangite eu vou ter um quadro febril mais exacerbado, beirando os 40 graus. Isso tem que chamar atenção. Da mesma maneira, quando eu tenho alterações importantes de frequência respiratória, frequência cardíaca e pressão arterial, eu preciso estar atento para o quadro de colangite, que é um quadro inflamatório grave. Então, caso haja o quadro de colangite, o paciente vai ter uma frequência respiratória aumentada, uma frequência cardíaca aumentada e uma hipotensão arterial. Então, os sinais vitais também nos ajudam a raciocinar. Passamos dos sinais vitais, chegamos no cabeça e pescoço. Cabeça e pescoço, que vai chamar a atenção da gente. Na palpação do pescoço, existe a possibilidade de se encontrar um linfonodo na região supraclavicular esquerda, chamado linfonodo de Virchow. Esse linfonodo, caso presente, denota uma possível neoplasia de trato gastrointestinal e também da parte biliar. Então, a existência desse linfonodo na região supraclavicular esquerda, especificamente, faz chamar a atenção, no qual a gente precisa procurar uma possível neoplasia de trato gastrointestinal ou ainda de árvore biliar. E na cabeça e pescoço a gente também vai observar a icterícia da mucosa. Deixa eu ver se tem alguém perguntando alguma coisa aqui. Como diferenciar uma síndrome hepatocelular da síndrome colestática, se ambas podem ter os mesmos sintomas, icterícia tem as mesmas etiologias? Então, um fator que chama atenção, como a gente falou, é a colúria e a colia fecal, que normalmente só vão dar na síndrome colestática. Tá? Principalmente a colia fecal, onde eu não tenho bile circulando no intestino. Então, é uma maneira da gente diferenciar pela anamnese. A gente vai ver mais para frente que existem exames complementares que nos ajudam a diferenciar isso aí também. Tá, Mariana? Seguindo o nosso exame físico, vocês vão ver que essa imagem aqui do olho amarelo está o tempo inteiro, né? Porque é uma coisa que chama mais atenção na síndrome colestática, não tem jeito. O exame cardiopulmonar, na grande maioria das vezes, vai estar normal. Não existe muita coisa alterada no exame cardiopulmonar. E o exame abdominal, esse sim, a gente tem que chamar a atenção. Primeiro, eu posso ter sinais
de hepatopatia crônica. Então, eu tenho aqui que pode gerar também hipertensão porta. Então, eu tenho aqui a famosa cabeça de medusa. Eu posso ter ascite. Além disso, eu vou fazer o exame do baço para ver se não tem um baço aumentado, que denota também uma possível hipertensão porta. Eu vou fazer a palpação, percussão do fígado, lembrando que eu posso ter uma hepatomegalia nos quadros iniciais, principalmente da cirrose, da hepatite. E na cirrose, com o passar do tempo e a destruição dos hepatócitos, eu acabo tendo um fígado diminuído. Existe uma alteração bastante interessante nos pacientes que fazem tumores de via biliar distal, que é a chamada vesícula de Courvoisier-Terrier. O que é isso? Aqui ela chega a ser até visível. Se vocês conseguirem ver, existe um abaulamento arredondado aqui, logo abaixo do reboto costal direito. Isso aqui é a vesícula do paciente. Deixa eu fazer uma coisa aqui para vocês entenderem. Voltei aqui de propósito. Imagina que eu tenho qualquer obstrução mais baixa aqui. Tá? Então, deixa eu ver aqui, tem uma pergunta. Lara, a gente responde em 2 minutos, tá, querida? Então, se eu tenho qualquer obstrução aqui baixa que não deixa a bile escoar, o que pode acontecer é a bile acumular na vesícula, a bile acumular na vesícula, a bile acumular na vesícula, de maneira que essa vesícula vai aumentando cada vez mais de tamanho e ela acaba sendo palpável na hora do exame do abdômen. Então, às vezes visível, como aquele paciente está muito emagrecido, mas o sinal de Courvoisier-Terrier é a palpação da vesícula no exame abdominal. Lara perguntou se que algumas neoplasias periampulares cursam icterícia flutuante. Geralmente o paciente nem nota tanto. As alterações para a bilirrubina estarão muito discrepantes? Então, Lara, só não sei se todo mundo tem essa noção. O que Lara está falando é o seguinte: existem algumas tumores periampulares, principalmente tumor de papila, no qual o tumor cresce, ele obstrui a saída da bile, de tanto crescer, ele perde vascularização, necrosa, abre a saída da bile de novo, e aí a bile escoa, aí ele começa a crescer de novo, tampona, isso a gente chama de icterícia flutuante. Então, o paciente faz icterícia por conta do tumor que obstrui a via biliar, o tumor necrosa por falta de vascularização, abre a via biliar, melhora. Lá, o que vai acontecer é que esse paciente vai ter elevação de bilirrubina durante a icterícia alta. Na hora que ele melhora a icterícia, a bilirrubina cai. Entendeu? A bilirrubina ela fica muito mais discrepante, vamos dizer assim, muito mais alta, quando eu tenho um tumor que não é flutuante. Por exemplo, tumor de cabeça de pâncreas é muito comum, onde simplesmente vai fechando, vai fechando, vai fechando, e aí a bilirrubina vai de 0 ponto alguma coisa, 1 ponto alguma coisa, 2, 3, 10, 15, 20, e aí vai lá nas alturas. Nesses pacientes que têm icterícia flutuante, por conta desse tipo de tumor, principalmente tumor de papila, ela vai lá em cima e cai de novo, vai lá em cima e cai de novo, mas não tão alta, normalmente, quanto, por exemplo, no tumor de cabeça de pâncreas, onde eu tenho uma icterícia progressiva e pior. Tá? Não sei se te respondi. Então, vamos lá. Então, no exame abdominal, eu me preocupo em ver tamanho de baço, tamanho, consistência, borda romba do fígado e se existe a vesícula de Courvoisier-Terrier. Seguindo no nosso exame físico, a gente passa para os membros inferiores. 2 coisas podem chamar a atenção. Primeiro, o edema, que é muito comum no paciente hepatopata, por conta da diminuição de produção de albumina. Então, o paciente acaba tendo um edema por falta, por hipoalbuminemia. E uma coisa que precisa chamar a atenção de vocês, essa aqui eu tenho uma experiência pessoal, a gente aprende muito com nossos erros, né? Eu era acadêmico, eu fiz faculdade lá na UF, e uma vez eu fui fazendo anamnese de uma paciente, a paciente amarela, 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 amarela. E aí fiz anamnese, exame físico e tudo, fui chamar o professor para ver. E na hora que eu comecei a falar para ele, ele perguntou, por que ela está internada aqui? Aí eu falei, professor, internou por uma coisa que não tem nada a ver com a icterícia. Ela está com a perna vermelha, está com uma flebite. Aí ele vira para mim e fala assim, não tem nada a ver? Você sabia que a tromboflebite migratória é uma síndrome paraneoplásica relacionada ao tumor de cabeça de pâncreas?
Isso tem 26 anos e eu nunca mais esqueci. 26 não, 23, 24 anos e eu nunca mais esqueci na minha vida. Então, a tromboflebite, ou seja, vermelhidão, dor, calor na perna, nos membros inferiores, principalmente se o paciente teve de um lado, melhorou e depois teve do outro, a tromboflebite migratória é uma síndrome paraneoplásica muito relacionada a tumor de cabeça de pâncreas. Então, isso é uma coisa que precisa chamar a atenção. Como eu falei, eu aprendi há 23 anos isso na força e nunca mais esqueci. Errando, a gente aprende também. Tá? Então, fizemos nosso exame físico. No nosso exame físico, o que vai chamar a atenção desse paciente são essas coisas que a gente chamou a atenção. Passada a anamnese, passado o exame físico, não é porque é a Liga de Semiologia, mas o professor fala muito que a anamnese e exame físico te dão 70% de diagnóstico. Isso é mais do que correto. Então, a gente vai pedir exame complementar para complementar o meu pensamento. Então, que exames complementares a gente vai pedir? Inicialmente, exames de laboratório. Então, eu vou pedir um hemograma para ver se esse paciente não está fazendo um quadro de colangite, de infecção. Esse hemograma também vai me dar uma pista se ele tiver com uma anemia importante, se ele não está fazendo hemólise, e aí não é uma icterícia colestática. Eu peço as transaminases hepáticas, na minha época era TGO e TGP, mais modernamente se chama ST e ALT. Essas transaminases, quando aumentadas, denotam uma alteração de parênquima hepático e não de canalículos. Porém, se eu tenho um paciente que tem uma síndrome colestática crônica, também pode começar a gerar lesão hepática e o TGO e o TGP vão estar aumentados também. A gama-GT e a fosfatase alcalina, sim, são duas substâncias que vão estar aumentadas quando eu tenho a síndrome colestática. Então, a gente vai pedir a dosagem dela também. Vamos pedir a sorologia para hepatite, claramente. Existem algumas substâncias que vão estar elevadas quando eu tenho tumores, principalmente de cabeça de pâncreas, colangiocarcinoma, que são o CA199 e o CEA. Vou pedir a dosagem das bilirrubinas, total e fração, porque isso também vai ser uma maneira da gente diferenciar a minha síndrome colestática. E vou pedir o tempo de coagulação. Por quê? Proteínas lipossolúveis que estão diretamente associadas à sua absorção, à presença de bile no duodeno, quando eu não tenho bile no duodeno, elas são menos absorvidas e, portanto, eu tenho menor função de coagulação, então eu tenho um alargamento do tempo de coagulação. Por que a gente pede dosagem de bilirrubina? Rapidamente aqui, como é que a bilirrubina é formada? A bilirrubina é formada no sistema retículo endotelial, principalmente representado pelo baço, pela quebra do radical M da hemoglobina. Esse radical M ele é transformado em biliverdina e depois em bilirrubina. Essa bilirrubina é lançada na circulação e absorvida no hepatócito. No hepatócito, ela sofre um processo chamado conjugação e aí sim é lançada no canalículo biliar. Até o processo de conjugação, a bilirrubina ela não é solúvel em água. Então, ela é chamada de indireta ou não conjugada. Depois que ela passa pelo processo de conjugação, ela se torna solúvel em meio líquido e aí ela é chamada de direta ou não ou conjugada. Então, quando a gente pede a dosagem de bilirrubina, eu vou pedir por quê? Seja num aumento de quebra do sistema retículo endotelial da hemoglobina, por exemplo, na anemia falciforme. Seja a diminuição de absorção da bilirrubina pelo sinusoide, pelo hepatócito no sinusoide. Seja por déficit de processo de conjugação. Nesses três casos, quem vai estar aumentada é minha bilirrubina indireta ou não conjugada. E, portanto, eu não tenho uma síndrome colestática. Em sua grande maioria, se não totalmente, o aumento de bilirrubina indireta é de tratamento clínico. Quando eu tenho uma obstrução do canalículo biliar ou do ducto biliar, eu já tenho um aumento da bilirrubina conjugada ou direta. E esse aumento, normalmente, é algo de tratamento cirúrgico ou endoscópico. Passei do exame de imagem, vou para o exame laboratorial, vou para o exame de imagem. O primeiro exame de imagem, sempre para via biliar, é o ultrassom. E aqui eu vou puxar um pouquinho a brasa para minha sardinha. No ultrassom, a gente pode ver, por exemplo, um cálculo dentro do colédoco gerando a obstrução. Caso o ultrassom não seja conclusivo, eu posso pedir uma tomografia. E aí também a tomografia, nesse caso aqui, mostra um grande cálculo impactado
impedindo a saída da bile. Isso aqui é uma síndrome de Mirize, falaremos melhor disso no 8º período. Caso nem ultrassom, nem a tomografia sejam suficientes, eu posso lançar mão de outros 3 procedimentos: o ultrassom endoscópico, a CPRE ou a colangio-ressonância. O ultrassom endoscópico, ele nada mais é do que uma endoscopia associada ao ultrassom. Eu tenho uma visão endoscópica, mas na ponta do meu endoscópio eu tenho um probe de ultrassom. Então eu levo o ultrassom para dentro do paciente. O ultrassom lá dentro, ele pode também mostrar uma pedrinha aqui, ó. Tá vendo a pedra no canal biliar? Então, eu estou fazendo um ultrassom por dentro do paciente. A CPRE, ele é um procedimento no qual eu utilizo, além da endoscopia, a radiologia. Então, eu chego com o aparelho até essa região próxima da papila, insiro um catéter dentro da papila e jogo o contraste. Quando eu jogo o contraste, aqui a gente tem uma imagem radiológica, a gente faz o raio-x, e aqui eu tenho o aparelho, aqui eu tenho o canal biliar com contraste, e percebam que cada parte arredondada dessa aqui, preta, é uma pedra dentro do canal biliar, gerando uma síndrome colestática. E por fim, a gente pode lançar a mão da colangio-ressonância. A colangio-ressonância é um exame que trabalha com impedanciometria eletromagnética, de acordo com o tempo que um campo eletromagnético demora para percorrer o nosso organismo, isso vai variar de acordo com o tecido, com o órgão, com quantidade de líquido, ele gera uma imagem que vai ser lida num computador. Então, essa é uma imagem de uma colangio-ressonância, na qual eu tenho aqui o canal biliar e também cada uma dessas partes arredondadas é uma pedra dentro do canal biliar. Tá? Quando que a gente usa cada um desses? A colangio-ressonância é menos invasiva, então a gente deve dar preferência a ela. A gente vai começar sempre com o ultrassom. Se o ultrassom não for elucidativo, eu faço com a tomografia. Se a tomografia não for elucidativa, aí eu passo para uma das 3. Ou o ultrassom endoscópico, ou a CPRE, ou a colangio-ressonância. Em termos de eficácia para descobrir a causa da síndrome colestática, são iguais. Porém, a colangio-ressonância ela é menos invasiva e deve ter preferência. A CPRE ela deve ser usada quando eu tenho certeza que além de fazer o diagnóstico, eu consigo ajudar o paciente. Por quê? A CPRE também é um procedimento terapêutico. Através dela, eu consigo retirar essas pedras que estão aqui e, caso seja um tumor que não tenha mais possibilidade terapêutica, eu consigo colocar uma prótese e aliviar a icterícia do paciente. Tá? Então, a CPRE é utilizada quando eu tenho certeza que eu vou não só fazer diagnóstico, mas terapêutica também. O ultrassom endoscópico, ele acaba sendo um procedimento não muito utilizado, porque ele é mais caro, ele é mais difícil de conseguir pelo SUS, ele é mais invasivo que a colangio-ressonância e, dependendo do que for a causa, menos eficiente para tratamento do que a CPRE. Beleza? Era isso que eu queria conversar com vocês. Estou à disposição para qualquer pergunta. Acho que fui no tempo certo. Professor, foi excelente a explanação, muito obrigada. Até eu fiquei com uma dúvida, minha internet travou uma hora quando você estava falando sobre a tromboflebite migratória. Ela é sinal de quê mesmo? De qual tumor? Ela é uma síndrome paraneoplásica do tumor de cabeça de pâncreas. A cabeça de pâncreas. Tá ótimo. Ah, Obrigada. nada. Alguém tem alguma pergunta? Acho que foi isso. O pessoal está agradecendo, elogiando Eu tô vendo. Muito obrigado. Acho que é isso, então. Muito obrigada pela sua participação. Espero que a gente possa ter outras parcerias. Eu que agradeço vocês e estou à disposição. Se vocês Tá ótimo. precisarem, tá bom? Tá bom, muito obrigada, tá bom? Boa noite. Obrigado a vocês. Boa noite. Muito obrigada, professor. Nada, querida. Obrigada. Gente, não esquece de preencher o formulário de